Olá, alunos, tudo bem? Como vocês têm passado? Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós já aprendemos até hoje, tá? Bom, nós iniciamos o nosso ano falando a respeito de arte rupestre. A arte rupestre é aquela que lá no início da humanidade, os homens desenhavam nas paredes das cavernas para poder conversar, registrar o seu dia a dia, se comunicar mesmo. Depois, nós fizemos até a experiência, com a tinta natural. Depois nós demos um pulo e fomos conhecer um pouquinho a respeito dos pontos. Ponto é o início de tudo. Na arte, o ponto é realmente o início de tudo. É através dele que nós damos sequência a toda a nossa criação. Uma sequência de pontos, ela se torna o que nós chamamos de linha. E linha, pelo que nós estudamos, são um conjunto de pontos e elas têm várias denominações. Ela pode ser curva, ela pode ser reta, ela pode ser inclinada. E nós percebemos que pontos e linhas estão dispersos pelo nosso cotidiano. Às vezes a gente não repara, mas num prédio tem linha, no nosso portão de casa, no nosso caderno escolar, o nosso lápis é uma linha. Para finalizar a nossa apostila, nós conversamos na semana passada a respeito das cores. Nós vimos que as cores são muito importantes também no nosso dia a dia. São elas que dão sentido a muitos afazeres, E elas estão diretamente ligadas às nossas emoções também. Só que quem já assistiu o vídeo de hoje deve ter reparado que não são todas as pessoas que têm essa facilidade, que conseguem enxergar todas as cores. Nossa, professora, mas isso é possível? Sim, isso é possível. Acreditem ou não, esse tipo de dificuldade de enxergar as cores acontece, é raro de acontecer, mas quando acontece, geralmente acontece mais com os homens. Como eu mandei para vocês no videozinho de referência, depois vocês assistam com calma, acontece geralmente mais com os homens mesmo. Só que não é uma coisa que acontece, todos os homens nascem com isso. Não, pelo contrário. Na verdade é uma coisa muito rara e é só uma dificuldade de enxergar as cores. Pode acontecer de uma pessoa não conseguir distinguir o verde do vermelho, ou então pode acontecer nos casos mais severos da pessoa não conseguir enxergar cor nenhuma. Então, as únicas cores que ela enxerga é preto e branco. Então, o mundo para essas pessoas é cinza. O nome que nós damos para esse tipo de deficiência, esse tipo de dificuldade de enxergar as cores, é daltonismo. Esse nome vem de um químico cientista que se chamava John Dalton. Ele também era um daltônico. Ele foi o primeiro que foi estudar a respeito do daltonismo. Ele via uma dificuldade para ele mesmo, então foi aonde ele foi estudar mais para saber sobre o assunto. Uma pessoa muito famosa, conhecida por vocês, que também é daltônico, sabe quem é? O criador do Facebook, muito bem. Aquele símbolozinho azulzinho, do Facebook foi criado propositalmente para agradar o Mark que criou, o Facebook. Ele já falou em algumas entrevistas que ele gosta da cor azul, que ele se sente confortável, que é uma das cores que ele consegue identificar. Pois bem, quem tem daltonismo sofre às vezes uma dificuldade ou outra, para conviver em sociedade. Mas não é nada que fala, nossa, ele vai ter que ficar excluído do mundo porque ele não enxerga todas as cores. Não, muito pelo contrário. Ele é uma pessoa normal como qualquer outra pessoa. A única característica a mais, que a pessoa que tem daltonismo tem, é de ter uma certa dificuldade mesmo de relacionar a cor. Tem pessoas também que às vezes a gente fala assim, nossa, que cor que é essa? Tem gente que vai falar, nossa, é verde, professora. Tem gente que vai falar assim, peraí, deixa eu pensar, deixa eu ver. E aí vai conseguir identificar que aqui na palavra da minha camiseta tá escrito educação em verde. Só que tem essa pequena dificuldade. Pensando em ajudar as pessoas daltônicas, o Miguel Neiva, que é o outro vídeo que eu mandei para vocês,
ele desenvolveu uma sequência de códigos para poder ajudar as pessoas daltônicas, para que pudesse identificar, para ficar mais fácil. Porque imaginem vocês, no texto que eu enviei para vocês, lá conta a história de um policial que no dia da formatura, ele colocou uma camiseta rosa clara, achando que fosse o azul claro, né, que é a cor do uniforme deles. Imaginem vocês no dia da formatura chegar com a cor da camiseta errada. E não foi propositalmente, ele acreditou que aquela cor realmente fosse a cor do uniforme correto. Então tem muitas pessoas que até têm algum grau de daltonismo, mas nem sabem. Então é somente uma dificuldade de enxergar as cores, nada que impeça a pessoa de viver normalmente. Bom, com essa aula de hoje nós encerramos então a nossa apostila número 1. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, vocês sabem que podem entrar em contato comigo. Até mais!